Muito bem. Alô você, meu caro estudante, ao longe, o meu forte abraço. Espero que esteja tudo bem com vocês, com seus familiares. Eu sou o professor Natanael, como você bem sabe, e hoje nós vamos dar sequência a um assunto que nós já iniciamos lá atrás. Estávamos trabalhando a colonização da América. Primeiro vimos um pouco sobre a colonização dos espanhóis, que foram os primeiros a chegar. E em seguida, antes mesmo disso, já tínhamos visto um pouco da realidade dos povos chamados pré-colombianos, dos nativos em linhas gerais, sobretudo incas, maias e astecas. Depois, em seguida, começamos a trabalhar a colonização espanhola, todas as características sociais, políticas, econômicas, administrativas, religiosas. E agora a gente afunila para chegarmos até a colonização inglesa na América. É um assunto que não nos diz um respeito assim direto, exatamente por ter acontecido em algumas poucas porções da América do Sul, em poucas porções da América Central e em maior escala na América do Norte, porém, até como, e eu sempre digo isso nas minhas aulas de história, até como forma de compararmos, conhecermos melhor a colonização do Brasil, a ocupação do solo aqui pelos europeus em terras tupiniquins, a gente conhecer a realidade do que ocorreu na América Hispânica, na América Inglesa, na porção ocupada pelos holandeses, pelos franceses, é muito rico, é muito legal, é muito útil para que possamos entender o todo, ter uma visão realmente macro da ocupação do nosso território. Tá legal? Então vem comigo, eu preparei aqui alguns gráficos, algumas tabelas, alguns mapinhas, alguns tópicos para que nós possamos analisar com cuidado, com carinho, com parcimônia, com atenção a colonização inglesa, que em alguns aspectos ela diferiu um pouco da colonização portuguesa, enquanto que em outros aspectos foi nada mais, nada menos que mais do mesmo. Tá legal? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha para que vocês possam se inteirar também um pouco mais a respeito desse assunto. A colonização inglesa, pessoal, olha só, vale lembrar que quando os europeus chegaram na América foi em outubro de 1492, com as 3 caravelas capitaneadas pelo Cristóvão Colombo, as caravelas de Santa Maria, batizadas de Santa Maria, Pinta e Ninha, isso, repito, em outubro de 1492, Colombo tinha a certeza de que havia chegado nas Índias, quando, na verdade, o continente era até então desconhecido pelos europeus, coisa que vai ser descoberto, vai ser detectado, melhor dizendo, pelo Américo Vespúcio, meses depois, e ele, com jogadas políticas dentro da corte espanhola, acabou aí obtendo bastante êxito, colocando no ostracismo o Colombo, ganhando a primazia, e por isso que o continente se chama América e não Colômbia. Por justiça, deveria chamar-se Colômbia, não apenas um país, mas o continente inteiro. Nesse aspecto de batizar o continente pelo pioneiro europeu que chegou aqui, então, levando em consideração esse aspecto, jamais poderia chamar-se América, mas por uma jogada política de puxar o tapete do Colombo, o Américo Vespúcio acabou realmente predominando. Por que eu estou fazendo toda essa digressão? Para que você entenda o ponto onde eu quero chegar, e o ponto onde eu quero chegar é exatamente na tomada de decisão dos ingleses de também ocupar esse território. Ocorre que 2 anos depois daquele 1492, ou seja, em 1494, portugueses e espanhóis firmam entre si aquilo que ficou conhecido como Tratado de Tordesilhas. E pelo Tratado de Tordesilhas, houve uma partilha do continente americano somente entre 2 potências da época, somente entre 2 nações europeias, respectivamente a Espanha e Portugal. Ficou de fora dessa partilha a França, ficou de fora a Inglaterra e posteriormente outras nações poderosas que viriam a florescer na Europa, como por exemplo a Holanda, tá? É importante saber disso, porque ficando de fora da partilha do Tratado de Tordesilhas, tanto a França quanto posteriormente os holandeses, quanto de imediato já os ingleses, não reconheciam a validade do Tratado de Tordesilhas.
E não reconhecendo a validade do Tratado de Tordesilhas, eles vão partir para querer também o seu quinhão, o seu pedaço, né, a sua parcela aqui no continente americano. Então os ingleses, por exemplo, eles tentaram invadir o Brasil, eles chegaram a ocupar o que hoje é o Rio de Janeiro, tá? Na época do governador Mendes Sá, do governador geral do Brasil, Mendes Sá, ali na década de 50 e 60 do século XVI, eles chegaram a ocupar, ou a tentar invadir também Recife, saquearam no final do século XVI Recife, que tinha já naquele momento praticamente 100 engenhos produzindo açúcar em grande escala, eles saquearam o Recife, eram famosos os corsários ingleses, porque tinha os piratas e tinha os corsários. Qual era a diferença? O pirata, assim como o corsário, eles assaltavam as embarcações, eles saqueavam os navios, eles roubavam as mercadorias. Isso em pleno Oceano Atlântico, não é? Mas a diferença do pirata para o corsário é que enquanto o pirata agia por conta própria, logo ele não precisava dividir com ninguém o fruto do seu roubo, o corsário agia com a carta de corso, ou seja, com a autorização do seu rei, do seu monarca, não é? Do seu país. Então havia algumas diferenças, porque ele não poderia atacar navios com a bandeira do seu país, e ainda o que ele conseguisse arrematar naquele roubo, uma parcela ia para a coroa, né? Para o seu monarca, para o governo do seu país. Então tinha essas diferenças. Os corsários ingleses eram bem atuantes no Atlântico Sul, saqueando embarcações espanholas. Aí houve guerra da Espanha com a Inglaterra, saquearam também algumas embarcações portuguesas, mas Portugal era aliado da Inglaterra e havia acordos comerciais que ficavam realmente por isso mesmo, em função também da dependência econômica que Portugal sempre teve com relação à Inglaterra. Todo esse contexto mais abrangente que eu estou relatando para vocês é importante para a gente se situar, né? É dentro dessa perspectiva que os ingleses vão tentar invadir a América, como relatei para vocês. E aí eles vieram também para a Guiana, tá? A gente tem a Guiana Francesa, que ainda hoje é uma possessão francesa, em pleno século XXI, aqui na América do Sul, faz fronteira com o Brasil, inclusive lá na região norte, né? Você sabe, tem mais ou menos o mapa aí da América do Sul na cabeça. E temos a Guiana independente, que era a antiga Guiana inglesa. Portanto, um antigo enclave inglês aqui na América do Sul. Lá na América Central, eles andaram também estendendo os seus tentáculos, mas foi sem dúvida alguma na América do Norte onde a atuação inglesa se mostrou muito presente, muito forte, muito atuante, mormente nos territórios que hoje configuram os Estados Unidos da América e mais ao norte ainda no Canadá. Legal? Então, o que eu coloco nesse slide aqui? Ó? Aproveitando a fixação espanhola na região andina, quer dizer, na Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul, a Inglaterra resolveu invadir a América do Norte, até porque havia também, em certa medida, alguma semelhança em porções da América do Norte de clima, de solo, com a Inglaterra, né? Enviando então expedições colonizadoras ao cargo desse explorador aqui, o Walter Haller, que trouxe os primeiros colonos ingleses lá para aquela porção da América, porção norte. E aqui a gente tem uma gravura datada do ano de 1584, mostrando exatamente as feições do Walter Haller, que fundou a primeira dessas colônias inglesas na América do Norte, a colônia da Virgínia, certo? Em homenagem ou em alusão à Rainha Elizabeth I, a rainha da Inglaterra naquele momento, conhecida como a Rainha Virgem, por não ter tido filhos e nem ter nunca se casado. Para fazer uma comparação, no Brasil, esse cidadão seria o Martim Afonso de Souza, que veio para cá por volta de 1530 e fundou a colônia de São Vicente, ou a capitania de São Vicente, hoje São Paulo, como também a capitania do
Rio de Janeiro. Tá legal? Para fazer uma comparação, na América do Norte, o Walter Raleigh tem essa mesma comparação, essa mesma analogia aí. Os pais peregrinos, né? Peregrino significa andarilho. Nesse caso, já a segunda década do século, ou terceira década, início da terceira década aí do século 17, passados algumas décadas da chegada do Walter Raleigh, diversos puritanos, preste atenção que isso é muito importante, virão em massa para a América do Norte. Quem eram os puritanos? Os puritanos, pessoal, eram adeptos da religião calvinista. A gente sabe que a partir de 1517 o cristianismo na Europa se fragmenta por ocasião da reforma religiosa capitaneada pelo Martinho Lutero. Então só existiu o catolicismo na Europa. É bem verdade que no Oriente tinha a Igreja Ortodoxa, mas na Europa Ocidental você só tinha o cristianismo católico apostólico romano. E a partir de 1517 em diante, com Lutero, então surge não apenas o luteranismo, mas também surge o calvinismo, com João Calvino, surge na Inglaterra os anglicanos, a partir do rei Henrique VIII, e o cristianismo realmente se fragmenta de forma definitiva. Então os puritanos eram um segmento do calvinismo, tá? E que recebiam esse apelido de puritanos, que eles se achavam mais puros, mais santos, mais corretos, mais dignos, não é? Do ponto de vista da religiosidade. E eles eram perseguidos na Inglaterra em função dessas visões religiosas, dessas interpretações religiosas. Os reis ingleses, naquele século XVII, super conturbado lá na Inglaterra, vai ter guerra civil lá, vai ter o fim da monarquia, início de um período republicano, depois retorno da monarquia. Século XVII é um tufão, é um redemoinho, é um vendaval, né, fortíssimo em termos políticos na Inglaterra. Os puritanos eram perseguidos, os reis ou eram anglicanos ou eram católicos e sempre perseguiam os puritanos. Em função dessas perseguições, muitos fogem para a América do Norte. Por que é importante designar esse contexto religioso que estava ocorrendo lá na Inglaterra? Porque o cara que vem fugindo, ele não quer voltar, não é? Então, os primeiros peregrinos ingleses que vêm para a América do Norte, eles querem começar uma vida nova, eles querem iniciar uma vida diferente, muito embora tenham instituído uma sociedade extremamente intolerante, extremamente ortodoxa, não é? Extremamente perseguidora aos contrários às suas visões, às suas ideologias. É um tanto quanto contraditório, né? Mas enfim, a ideia era essa. Eles não queriam voltar para a Inglaterra. Note você que eu falei no começo do meu vídeo que a gente sempre está fazendo essas comparações com o Brasil para entender melhor a gente, né? O português que vinha para cá, ele, ao contrário do inglês que ia para a América do Norte, o português que vinha para cá, ele queria voltar para Lisboa o mais breve possível, de preferência rico, tá? E o inglês que quer vir e que veio para a América do Norte, ao contrário, ele não queria voltar para a Inglaterra mais nunca, isso faz muita diferença. Então, toda a riqueza produzida na América do Norte por esse inglês fica na Inglaterra, melhor dizendo, desculpe, toda a riqueza produzida por esse inglês na América do Norte fica na América do Norte, certo? Eu falei Inglaterra porque os ingleses vão chamar o que vai ser os Estados Unidos futuramente, né? Eles vão chamar de Nova Inglaterra, tá certo? É por isso que lá tem uma cidade chamada Nova York, que tinha a região de York, lá da Inglaterra. Então, a Nova York ficava exatamente nos Estados Unidos, que, aliás, tem participação na sua fundação de judeus que residiam em Recife, expulsos ali em 1654 por ocasião da chamada insurreição pernambucana, mas, obviamente, isso é um outro assunto que a gente trata um pouco mais adiante. O que eu quero dizer é, resumindo, o português que vem para o Brasil quer voltar para Portugal rico. O inglês que vem para a América do Norte não quer voltar para a Inglaterra, porque lá ele era perseguido, de modo que a riqueza por ele produzido na América do Norte, por lá fica. E a riqueza produzida por um português aqui no Brasil não ficava aqui, certo? Era
enviado para a metrópole, e a metrópole é Portugal. Então, penso eu que fica fácil de você entender essas contradições, né, essas peculiaridades envolvendo a formação dos Estados Unidos da América e também envolvendo o Brasil. E são muitas as diferenças, porque muitos podem pensar assim: o Brasil tem um território semelhante ao dos Estados Unidos no sentido da extensão territorial. No Brasil são 8,5 milhões de quilômetros quadrados, né? Acho que é a quinta maior nação do mundo, um pouco menor do que os Estados Unidos, né? E eles tiveram um desenvolvimento gigantesco no campo econômico. Nós vivemos todo um período de atraso, porque isso tem muito a ver, não é o único fator, né? Longe disso. Mas tem muito a ver, é um dos elementos, essa origem, esses fatores aí iniciais com relação à ocupação do território, à colonização, que foi bastante diferente por lá em comparação aqui. Legal? Espero que você esteja aí acompanhando essa linha de raciocínio da gente. Os pais peregrinos, esses primeiros puritanos, eram provenientes da pequena burguesia, eram artesãos, outros comerciantes, outros camponeses, que, como eu disse, seguiam a doutrina calvinista. Esse é um outro elemento. Tem um sociólogo do século XIX, alemão, chamado Max Weber, que vai falar sobre o espírito do capitalismo e vai exatamente mostrar que os calvinistas eles tinham essa ideia de prosperidade, de juntar, poupar, progredir economicamente, enriquecer através do trabalho, porque isso era visto como bênçãos divinas e como sinal da predestinação do indivíduo à vida eterna, tá certo? Enquanto que os católicos, vale lembrar, o Brasil foi colonizado por Portugal, um país católico, tinha uma visão diferente, né? Então a ambição material não era vista com bons olhos. A riqueza, a acumulação de bens, tudo isso era de só menos importância, dadas as questões espirituais vistas como mais relevantes. Isso fez muita diferença na formação do país Estados Unidos, na formação do país Brasil, e muita diferença. Segundo tópico que eu trago nessa lâmina, em 1620 fundaram o núcleo Plymouth, o atual estado de Massachusetts. Aos poucos ia se formando as chamadas 13 colônias que eu mostro no mapa já já, banhadas pelo Oceano Atlântico. Posteriormente, é que eles partem para a chamada Conquista do Oeste. No primeiro momento, a costa do Atlântico foi a área ocupada por esses pioneiros. Apesar de terem sido vítimas de intolerância religiosa, os puritanos também foram extremamente intolerantes com os não puritanos. Foi o que eu disse, é uma contradição. Fugindo de perseguições, tornaram-se eles mesmos aqui perseguidores. De quem? Perseguiam quem? Todos os demais ingleses que vinham, que eram anglicanos ou que eram católicos, que não tinham a fé puritana / calvinista, e obviamente as populações nativas locais, que aliás foram varridas do mapa, foram exterminadas. Em poucos séculos, a gente fala muito, por exemplo, de atrocidades cometidas por tais governantes, por tais regimes políticos, por tais nações em determinados eventos ou épocas históricas. A gente esquece de falar, por exemplo, do que fizeram os ingleses na Índia, do que fizeram europeus como um todo na África, do que fizeram os Estados Unidos com os povos nativos. Em troco de quê? Buscando o quê? Terra, riqueza, minérios, madeira, exploração de mão de obra. Cometeram genocídio, cometeram atrocidades, cometeram chacinas, saque, roubo e toda sorte de expoliação que um povo pode fazer sobre outro. Os Estados Unidos fizeram isso e não fizeram apenas nos séculos XVI, XVII, continuaram fazendo no século XVIII, XIX, continuaram no século XX. E se você for ver direitinho, em pleno século XXI, com outras sutilezas, outros métodos, outros estratagemas, continuam a fazer até agora. Bom,
eu dizia que mostraria um mapa, e não é bem esse, ainda tem outro mais para frente, mas exatamente para situar vocês aqui na América do Norte, nas chamadas 13 colônias. Ao norte tem o Canadá, mais ao sul tem o México, né, e consequentemente a América Central. Do lado você tem aí o Oceano Atlântico, e do outro, que não tem a continuação do mapa, é exatamente o território onde eles vão avançar posteriormente, rumo ao oeste. Ora comprando de outras potências, ora invadindo e tomando de outros países, ora guerreando e se apossando de terras indígenas. Cresceram com esses moldes, né, com esse modus operandi, e se tornaram aí a quarta maior nação do mundo em extensão territorial. Mas, senhores, agora a gente se encaminha para os momentos finais da nossa aula, e é importante salientar que a porção norte das chamadas 13 colônias se desenvolveu de uma forma, e as colônias mais ao sul, que eu mostro no mapa melhor, mais ampliado já já, se desenvolvem de uma maneira diferente, e é isso que eu quero ressaltar agora nesses próximos slides. Olha só a menção que eu trago nessa lâmina. Uma das particularidades da ocupação inglesa na América do Norte foi a mesclagem de dois modelos ou dois tipos de colonização, o de exploração e o de povoamento, tá certo? Muitas vezes, lendo em algum material, você pode ver que você pode ver a seguinte menção: os Estados Unidos foram colonizados com modo de colonização de povoamento. Em parte, é uma meia-verdade, porque foi misto. Uma parte de povoamento, outra parte de exploração. Qual é a diferença? Vamos diferenciar para vocês. Modelo de colonização de exploração, o próprio nome já diz. A França fez isso, a Holanda fez isso, a Inglaterra fez isso, Portugal fez isso, a Espanha fez isso. E por aí vai. Consiste na exploração do território, tanto da mão de obra, quanto dos recursos naturais, cujo objetivo é retirar o que tem aqui de valor e enviar para a metrópole. A metrópole está na Europa. No caso de Portugal, metrópole Portugal, colônia Brasil. No caso da Argentina, metrópole Espanha, colônia Argentina, e assim por diante. Então, resumindo, a colonização de exploração objetivava retirar o que tivesse de valor aqui e enviar para a metrópole. A metrópole, por conseguinte, ficava encarregada de enviar para a colônia escravizados, a mão de obra escravizada, geralmente de origem africana. Era organizado um sistema de plantation, quer dizer, um sistema que se baseava no plantio, na monocultura, né? No plantio de um só cultivo. Aqui no Brasil foi durante décadas cana-de-açúcar, em outras regiões tabaco, em outras regiões algodão, em outras regiões, principalmente no sul dos Estados Unidos, milho e assim por diante. A mão de obra, como eu disse, era escravizada, basicamente de origem africana, e também toda a produção da colônia tinha como objetivo o mercado externo, tá? E não atender o mercado interno, visto que o mercado interno era super deficitário, em função que boa parte da mão de obra era escravizada, portanto não tinha poder de compra algum. Isso é um modelo de colonização de exploração do qual fomos vítimas e que a Inglaterra procedeu na porção sul das 13 colônias. Já na porção norte, foi adotado um modelo diferente. Nesse modelo da porção norte, por exemplo, o mercado interno era muito mais florescido em função de que se adotava mão de obra assalariada. Logo, você tinha um poder de compra, mesmo que mínimo, por parte dos trabalhadores. Não é? Prevalecia não o latifúndio, a grande propriedade rural, mas sim pequenas propriedades rurais, isso no norte. A produção local das colônias mais ao norte atendiam, como eu disse, o mercado interno. Havia essas sutilezas, essas diferenças que, como eu disse, realmente... E essas diferenças eram tão gritantes, que chegaram a ser tão abissais, que o norte e o sul chegaram a querer realmente se separar e formar países distintos. Isso no século XIX, foi a famosa Guerra de Secessão. Mas, obviamente, isso é objeto de um estudo vindouro de uma outra aula da gente. Está aqui as menções sob a forma de textos, de tópicos, né, de pequenos enunciados e conceitos daquilo que eu expliquei agora há pouco. Colônia de exploração, submetidas aos interesses da metrópole, o pacto colonial, exclusivo metropolitano, extração de metais preciosos, pedras preciosas,
agricultura de gêneros tropicais, regime de plantation, como eu já falei, né? Levando em consideração latifúndio, monocultura, mão de obra escravagista, voltada para o mercado externo. Resumão daquilo que eu disse segundos atrás. Colônias de povoamento, diferente. Isso só no norte dos Estados Unidos. Só no norte da chamada Nova Inglaterra, só na porção norte das 13 colônias. Alto desenvolvimento, mão de obra livre, assalariada, maior autonomia em relação à metrópole, inclusive com algumas prerrogativas de se instituir impostos próprios, né? Não produziam algo que interessava à metrópole, o comércio era local, regional, interno. Isso fez muita diferença, como eu disse, no século XIX, eclode inclusive uma guerra envolvendo o Sul e o Norte, que quase levou os Estados Unidos a uma divisão territorial, isso ali entre 1860 e 1865. Esse mapinha nos dá uma ideia aqui de quais eram as colônias do Norte, as colônias centrais e as colônias do Sul. As colônias do Norte, principalmente essas de cor goiaba, rosa, tá certo? Entre elas Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Connecticut. Essas porções mais centrais, elas tinham um pouquinho das duas, né? Nova York, a Pensilvânia, e a partir da Virgínia e para baixo, Carolina do Norte, a Geórgia, Carolina do Sul, você tinha majoritariamente um modelo que se assemelhava bastante ao que Portugal fez aqui, que a gente chama de colonização de exploração. Ao norte, colonização de povoamento, ao sul, colonização de exploração. Bem diferenciado, entendido, e aí a gente segue para os slides finais. No sul, atividades de plantation, monocultura, latifúndio, escravidão, mercado externo, a gente já falou sobre isso, né? Nessas colônias se produzia algodão, eram os principais produtos. Aqui no Brasil era mais a cana-de-açúcar nesse momento, né? Lá arroz, em função também de clima, de áreas propícias a esses cultivos, no que diz respeito também ao solo e tudo mais. Mas se assemelha muito à questão da mão de obra escravizada vindo da África, do mercado externo ser atendido com essa produção, não é? Do grande latifúndio, da grande propriedade rural, se assemelha bastante ao que Portugal fez no Brasil. No norte, diferente de tudo, como eu já ressaltei aqui por diversas vezes. Pouco interesse econômico pela Inglaterra, em função de ser também áreas mais geladas, não é? A Inglaterra ganhava mais dinheiro com a porção sul, clima mais tropical não é bem o nome, mas mais chuvoso, né? Um pouco mais quente do que a porção mais ao norte. Recebeu uma grande quantidade de imigrantes ingleses, principalmente os puritanos, a gente já falou sobre isso, deixamos bem ressaltado. E ao invés de serem grandes latifúndios, grandes propriedades e extensões de terra pertencente a um fazendeiro, como no sul, como no Brasil, né? No norte predominava isso que eu coloquei nesse último tópico. Pequenas posses, policultura, muitos cultivos, muitos produtos, não apenas o que a monocultura pregava, que era o cultivo de um produto só, né? Trabalho livre, assalariado. Eu acho que está bem claro, você entendeu. Eu espero que você tenha compreendido direitinho. A gente finaliza essa aula e penso eu que ficou estabelecido aí também um pouco das diferenças da colonização do Brasil, formação do Brasil no que diz respeito à chegada dos portugueses e o que aconteceu na América do Norte, que foi bem diferente, bem distinto. Valeu, pessoal. Até a próxima. Vamos ler sobre o assunto, sobre o conteúdo e muito obrigado por hoje.